Oi, pessoal! Tudo bem, amores? Hoje a nossa aula é para a gente conversar um pouquinho sobre o próximo livro, que se chama Estrelas Tortas. É um livro que eu particularmente gostei muito. Aprendi demais com a história da nossa protagonista, que se chama Marcela. É um livro que tem uma linguagem simples, uma linguagem fácil. É um livro que tem ilustrações bem bonitinhas, ilustrações bem alegres. E tomara que você goste também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Antes disso, antes de falar mesmo da história, eu queria te mostrar a capa do livro. Eu tenho essa capa. Estrelas Tortas, Valci Carrasco. Se você, por um acaso, tiver uma outra edição, você me manda uma foto para a gente conferir, tá bom? Porque às vezes de uma edição a outra pode ser que mude alguma coisa. Então me mande uma foto da capa que você tenha para a gente ver se é o mesmo livro, tá bom? Antes da gente conversar um pouquinho de fato sobre a própria história, a gente vai falar um pouquinho sobre o autor. O nosso autor é o Valci Carrasco. Ele nasceu em 1951, é um escritor brasileiro, dramaturgo e roteirista que conquistou o sucesso como autor de telenovelas. Com sua vasta obra, Valci Carrasco foi nomeado para a cadeira número 14 da Academia Paulista de Letras, isso em 2008. Escreveu também livros paradidáticos como Vida de Droga e Histórias para a Sala de Aula, Crônicas do Cotidiano. Gente, Valci Carrasco ele é vivo até hoje. Ele é um autor bem moderno. Ele já fez algumas releituras de clássicos. Inclusive, a gente vai ler esse ano um outro livro dele também. E é isso. Um autor muito importante para a gente. Agora, de fato, vamos começar a falar um pouquinho sobre a história da Marcela. Gente, o livro começa com essa frase triste. Sua irmã nunca mais vai andar. Assim começa o livro Estrelas Tortas. E é com esta frase que Gui descobre, por meio de seu pai, que sua irmã Marcela nunca mais vai andar. A impossibilidade de locomoção veio após a ocorrência de um acidente em que um caminhão chocou-se com um veículo em que ela estava com a sua mãe. Gente, tudo começa assim, a partir de um acidente que a Marcela teve, e foi um acidente que mexeu muito com toda a família, não só, né, a Marcela, mas todos ficaram muito debilitados com essa impossibilidade de locomoção. Então não é um problema simplesmente da Marcela. Todos ali da família estavam muito tristes, estavam muito atônitos, sem saber como que iam fazer, não sabiam como que ia lidar, né, com essa nova impossibilidade da Marcela. E assim o livro vai se desenvolvendo. Os temas abordados são superação, família, amizade, aceitação e inclusão. São temas super importantes que às vezes a gente, né, na correria do nosso dia a dia, a gente não para pensar sobre isso, a gente não para dar valor à nossa família, a gente não para agradecer, né, o dia de hoje. Então, é um livro que você também pode aprender muito com ele. Seguinte, nessa história, você verá como é difícil superar os problemas e dar a volta por cima. Eu vou dar um tempinho para você prestar bastante atenção nesse GIF. Esse GIF mostra, pessoal, claramente como a gente tem os problemas nas nossas vidas, a gente tem impossibilidades, mas que a gente precisa correr atrás. E tudo depende só da gente. Claro, a família ajuda, super. Eu, se eu não tivesse minha família, não sei o que eu ia fazer. Mas vai muito de você parar e dar a volta por cima. E a Marcela fala assim, ó. Perder é difícil, mas em vez de ficar chorando o resto da vida, acho que aprendi a ganhar.
Então, é como se tivesse perdido tudo. Eu faço questão de ter minha própria vida. Então, teve um momento da história que ela para tudo e ela tenta olhar aquela situação dela com um jeito diferente, de que eu preciso dar a volta por cima. Eu preciso ganhar. Eu preciso pensar em mim, eu preciso pensar na minha vida. A narrativa de Valcir Carrasco mostra a fragilidade de uma família diante de um acidente. Gente, nesse momento do livro, a Marcela observa as outras famílias e olha a família dela. Então ela se sente um pouco triste, porque, como eu falei, não é só um problema dela. Todos ali em volta queriam ajudá-la. Então todos ali em volta estavam muito tristes, né? Ela diz assim: notei os carros na rua, as janelas dos apartamentos iluminadas e invejei as outras pessoas. As famílias reunidas, vendo televisão, conversando, e nós três ali, na noite triste, voltando para casa como um time que perdeu o campeonato. Mas, nisso tudo, nessa tristeza toda, nessa superação toda, a família ajudando, a Marcela teve uma amizade que, de certa forma, estava ali sempre com ela, que é a Mariana. A obra apresenta como uma amizade faz a diferença em momentos difíceis. A amizade com a Mariana também foi assim. No início não dava muita importância, mas foi crescendo, crescendo, e aí ela passou a ser super importante. Quando não vinha, eu sentia falta. Então, além da nossa família, que está sempre ali por perto para nos ajudar, e a gente precisa dar valor a isso, tem certas amizades que a gente precisa dar valor também. Tem certas amizades que a gente precisa cultivar para que fique ali do nosso lado sempre, né? Na vida de Marcela, vários obstáculos surgiram e aceitar a atual condição era um deles. Então, a Marcela se viu com um problema e, além disso, ela teve que aceitar esse problema dela, não só ela, mas todos da família. O Gui estava transtornado, realmente fora de si, só porque o Duda chamou a Marcela de paralítica. Eu percebi que, no fundo, o Gui não queria aceitar a verdade. Doía saber que não havia solução. Uma coisa é a gente falar, agora outra coisa é a gente viver com alguém da nossa família. A gente fica muito triste no começo. Depois é toda uma adaptação, né, da família como um todo. Quantas dificuldades um deficiente passa em nossa sociedade? Muitas, não é verdade? Essa obra te fará refletir acerca desse aspecto, porque às vezes a gente vive a nossa vida e pra gente tá tudo bem. A nossa mãe nos leva para a escola, nos busca, ou então vai de van, ou então alguém que cuida da gente, o nosso responsável. Aí chega em casa, às vezes tem comida gostosa para comer, tem assistência ali, tem o seu irmão para conversar. Mas às vezes a gente não sabe a dificuldade do outro. Às vezes para o outro não é tão fácil assim, porque ele tem um problema, né? Porque ele é deficiente. Ainda mais, não é só simplesmente crianças, adolescentes, jovens, adultos que precisam pegar ônibus, estão de cadeira de rodas. E muitos ônibus não têm todo o acesso ali para o cadeirante. Então, assim, é muito difícil. Não se preocupe, eu gosto de você. Você não está sozinha. Só que fiquei parado, sem ação, como se tivesse vergonha de dar um abraço em público. Vi quando ela movimentou a cadeira de rodas com dificuldade. Ainda não controlava bem o mecanismo. Faltava força nos braços. E voltou em direção a um grupo de amigas que tinha visto tudo em silêncio. Então tem essa parte também do livro, que todas olham a Marcela, às vezes com um olhar de pena, às vezes com um olhar de tipo, será que eu posso ajudar? Será que ela vai querer minha ajuda? Então, assim, os olhares são voltados a ela, né? E às vezes não são olhares assim bons, com sentimentos bons, né? São olhares de julgamento.
E é isso, gente. Falei um pouquinho sobre a vida da Marcela, toda essa dificuldade, mas por outro lado também tem muito amor, tem muita superação, tem muito valor à vida, valor à amizade, valor no próximo, que a gente tem de respeitar as diferenças de um e do outro. E agora, nesse próximo slide, eu separei a leitura para você. Então, nessa semana, do dia 13 ao dia 17, é para você ler os capítulos 1 e 2. Ai, tia, eu me empolguei. Eu li 1, 2 e 3. Tem problema? Não, não tem problema. Esse cronograma é só um norte para você não ficar muito atrás na leitura e também não muito à frente. Porque no dia 15 do 5, você precisa ter terminado o livro. Então, você pode seguir nesse roteiro, mas não pode demorar muito. Combinado? Pode começar a já ler essa semana, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado um pouquinho da história da Marcela. Espero que você se envolva, assim como eu me envolvi, e que você aprenda, na verdade, qual é a lição da vida, né? Um pouquinho também. Então é isso. Um beijo, até a próxima aula.